Vocês estão bem? Está todo mundo bem mesmo? Você está acordado? Certeza? Rapaz, tem alguns acordados, outros estão cochilando ainda, né? Tem uns que estão sonhando, né? Não tendo pesadelo, está bom demais. Amém? Glória a Deus. Então, amados, como Joelso falou, está saindo agora? Não, né? Tá? Oi. Aleluia. Como Joelso falou, vamos falar um pouquinho sobre família, né? O tema, na realidade, desse mês é família e igreja. Hoje, quem era para estar ministrando aqui era o nosso pastor Wilson, mas ele teve que fazer uma viagem, então ele passou a bola para mim, amém? Mas eu tenho certeza que Deus vai trabalhar essa manhã no nosso coração, amém, amados? Então, eu queria começar, amados, fazendo algumas afirmações. Existem algumas coisas que vão nos ajudar a desempenhar bem o nosso papel dentro da igreja e dentro da família, quando nós começarmos a entender especificamente quem nós somos, o que somos, qual o nosso propósito, e definir bem, né, o que é família, o que é igreja, para que a gente possa entender qual o papel da família e qual o papel da igreja, até onde a família vai, até onde a igreja vai. Por quê? Porque essas coisas vão nos ajudar a poder participar, ou sermos participantes, né? De uma forma eficaz, amém? Tanto dentro da nossa família, como dentro da igreja, amém? Dentro dessa instituição da igreja, ou essa igreja local a qual nós fazemos parte, amém? Isso vai nos ajudar, por exemplo, a entender, um exemplo básico, é sobre a questão de dizimar e ofertar. Quando nós entendemos por que nós fazemos isso, né? Por que a igreja faz isso, né, como instituição, por que a gente oferta, por que a gente dizima, essas coisas nos ajudam a fazer isso de uma forma mais consciente e, vou até além, de uma forma mais contínua. Evita-se muito alguns questionamentos, né? Mas por que eu tenho que dar o dízimo? Mas para que o dízimo? Né? O dízimo é da antiga, é da nova, essas coisas. Quando esse tipo de conhecimento, quando a gente define bem essas coisas, esses questionamentos eles somem. Por quê? Porque nós entendemos especificamente quem nós somos e o que a igreja é para nós. Amém? Então, igreja e família, como eu ministrei no culto de família, né, dizendo que a igreja é um reflexo da família, nós vamos dar uma certa continuidade a esse assunto, mas é de casa que nós trazemos para a igreja tudo aquilo que nós aprendemos na palavra de Deus. Amém? Então, eu queria começar lá do comecinho, né? O que é igreja? Né? O que significa essa palavra igreja? Por que a gente se reúne aqui? Amém? E aí, se a gente for olhar, né, a etimologia da palavra, ou seja, de onde ela surgiu, essa palavra igreja, né, que é uma palavra do grego, no grego é eclésia, era uma palavra usada na Grécia Antiga para denotar uma reunião de pessoas para falar, para debater sobre questões políticas ou religiosas. Então essa era uma palavra já usada. Essa palavra, né, era uma palavra grega. Deixa eu diminuir aqui o meu. Aí tá bom, Adriano? Show? Muito bem, pronto. Então, e era usado, né, na Grécia Antiga exatamente para isso, para denotar uma reunião falando sobre coisas políticas ou religiosas. Então as pessoas se reuniam para falar sobre isso. Mas a raiz da palavra mesmo, né, que é a palavra ekaléu, ela tem um significado um pouco mais forte. E que significado é esse? É de chamar para fora ou convocar. Não é somente uma reunião, mas é uma reunião de pessoas que são chamadas de algum lugar para outro lugar. Chamadas para fora, né? Ou convocadas para fora. Então essa raiz denota a ação de chamar um grupo de pessoas para se reunirem ou serem convocadas para um propósito específico. Amém? Então é isso que a palavra igreja significa. Um grupo de pessoas chamadas para fora, para um local específico, para falar baseado em um propósito específico, um propósito em comum, ok? Não é uma reunião onde cada um, não é um debate,
mas é uma reunião, as pessoas são chamadas para falar de um propósito em comum, ou seja, um propósito que une todas aquelas pessoas. Porque a finalidade é que essas pessoas venham a este lugar para tratar de algo específico, mas que é de interesse de todos. Então, como igreja, amados, a igreja ela é formada de pessoas. E nós nos encontramos aqui com um objetivo único, com o mesmo propósito. Ninguém vem para a igreja, né? Ou seja, vem se reunir aqui, cada um com um propósito diferente. Apesar de terem muitas vezes vontades, desejos diferentes, talvez um venha com o coração voltado mais para a gratidão, outro venha com o coração mais voltado para pedir a Deus, talvez outro já venha com o coração um pouco mais voltado para louvar e adorar, o outro vem para se consagrar, não importa, mas o propósito termina sendo o mesmo. Amém? Então, isso é o que significa igreja. Aí eu fiz um resumo, né, bem resumido de todas essas configurações, assim, vendo a questão da etimologia da palavra, da língua original e da raiz dela. E o resumo ficou assim, ó. Portanto, o significado de igreja, no sentido bíblico, vai além de uma simples instituição ou prédio religioso. Então é muito mais do que isso. Amém? Abrangendo uma comunidade de crentes que compartilham uma fé comum e buscam seguir a Cristo em suas vidas diárias. Amém? Nós nos reunimos como igreja porque compartilhamos da mesma fé, uma fé em Cristo Jesus, fé na sua palavra, porque fomos salvos e resgatados por Deus. E hoje nós somos filhos de Deus, e esses filhos se reúnem porque eles buscam seguir a Cristo. E esse seguir a Cristo, essa vivência, não é uma vivência somente dentro da igreja, mas é uma vivência diária, do cotidiano. Amém? Então, aquilo que nós fazemos aqui é o resultado das nossas vidas. Você consegue entender isso? Nós nos reunimos aqui, tudo que acontece aqui, seja algo individual, como uma palavra específica, uma oração específica, ou seja, de uma forma coletiva, é um reflexo do que nós vivemos já no nosso dia a dia. Como eu falei da outra vez, a nossa vida de oração, a nossa vida de relacionamento com Deus, o nosso testemunho de fé, a nossa vida de consagração a Deus, a nossa consciência de quem nós somos em Deus, do que Deus fez por nós, de quem é Cristo Jesus. Você entende isso? Amém? E aí ele continua. E aí eu continuo aqui. É uma assembleia de pessoas chamadas para fora, para viver uma vida centrada em Cristo. Essas pessoas que foram chamadas para fora das suas casas ou dos seus lares, foram pessoas que foram chamadas para viver uma vida centrada em Cristo. Não é um momento centrado em Cristo. Eu não venho para a igreja para ter um momento onde eu posso me concentrar em Deus. Mas no que nós fazemos aqui, nós fazemos como indivíduos, como pessoas que entendemos que a nossa vida é estabelecida em Cristo Jesus. Amém? Então isso deve ser a nossa consciência, esse deve ser o nosso entendimento para que a gente possa saber o que fazer quando chegamos aqui. Amém? Viver uma vida centrada em Cristo e serem testemunhas de seu amor e graça para todo mundo. Como é que eu posso testemunhar a graça de Deus e o amor de Deus para as pessoas? Tendo uma vida centrada em Cristo, vivendo uma vida como cristão. Por quê? Sem viver uma vida como cristão, eu não consigo testemunhar o que Deus fez na minha vida. Você entende isso? Então, nós precisamos ter essa consciência de que somos testemunhas da graça, do amor, do favor, da benignidade de Deus, para que as pessoas possam ver em nós, não no que nós falamos, mas no nosso testemunho, o que Deus fez por mim, ou em mim. Deus fez por mim e em mim.
Ele morreu por mim e Ele me transformou. É esse testemunho que eu vou expressar para as pessoas. Todos nós que estamos aqui temos essa responsabilidade como filhos. Agora, se você está aqui e você ainda não faz parte da família de Deus, você vem para ser instruído e saber que existe sim uma mensagem do Evangelho, que é que Cristo morreu na cruz do Calvário pelo seu pecado. E se você aceitar isso, se você crer no seu coração e confessar com a boca, você passa a ser membro da família de Deus. E aí você passa a testemunhar aquilo que Deus fez na sua vida. Amém? Então, as pessoas precisam ver em nós não somente um ajuntamento de pessoas, de crentes em um lugar. A igreja, como a gente costuma dizer, não é um clube social. A igreja não está aqui para satisfazer o ego das pessoas. A igreja não está aqui para que as pessoas possam ter cargos e possam ser vistos. A igreja não está aqui para que, se você não deu certo lá fora, em alguma área, e você queria ser visto, eu vou para dentro da igreja, porque dentro da igreja eu posso cantar e vou ser visto. Eu posso pregar e vou ser visto. Não. Isso aqui é um reflexo de uma vida. O chamado, ele não começa quando você pega o microfone, quando você começa a pregar aí fora, quando você começa a cantar aqui. O chamado, ele vem antes. Porque o púlpito é um reflexo da nossa vida aí fora. Se eu não tenho uma vida centrada em Cristo, eu não posso fazer isso aqui. Amém? Até porque bate naquilo que a gente falou sobre o testemunho. Pessoas vão sentar e talvez te conheçam do seu dia a dia. E aí você está cantando, está pregando, então você está servindo no diaconato em algum lugar, e as pessoas vão dizer, meu Deus, essa pessoa está aqui. Né? Se você não anda direitinho, você vai ser um mau testemunho. Você vai afastar as pessoas de dentro da igreja. Então o perigo, ou seja, isso mostra que a responsabilidade não está em nós como pastores, mas está em você, como ovelha. Assim também está sobre a minha vida, como ovelha dessa igreja, amém? Porque ao mesmo tempo que eu sou pastor, eu também sou ovelha. Você entende isso? Então a igreja, amados, é esse conjunto de pessoas que tem uma vida em Deus. Então quando a gente se reúne, enquanto a gente está aqui, não é para ter esse momento com Deus, ou para que eu possa parar do meu dia a dia, dos meus afazeres, para me concentrar em Deus. Não, são pessoas que já têm a sua vida em Deus, que têm sua vida centradas em Cristo, de que sabem quem elas são como filhos, herdeiros, e tudo aquilo que que Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário. Então é por isso que a igreja precisa, quando reunida, fazer um excelente culto. Porque o nosso propósito é exatamente esse. Como eu falei também da outra vez, o dom que está em nós não é para nós, é para as pessoas. Então quando eu venho para a igreja, eu venho no intuito de abençoar pessoas. Consequentemente eu vou ser abençoado, porque se meu dom é para outros, o dom do outro é para mim. Você entende isso? Então eu não posso esperar de que eu seja o único, de que eu seja o tampa de crush. Quem conhece crush aí das antigas, né? Eu vi na internet um dia desse. Para quem não sabe, crush era um refrigerante que tinha antigo, tá? Eu vi na internet, foi o que eu estou dizendo. Amém? Então eu tenho que entender que a igreja é exatamente isso, pessoas que têm sua vida centrada em Cristo, que tiveram suas vidas transformadas, e que Deus compartilhou dons com essas pessoas, e esses dons não são para elas, são para os outros. Em uma igreja, ao mesmo tempo que você abençoa alguém com o seu dom, você é abençoado através do dom de outra pessoa. E para isso não existe hierarquia, não é o pastor que abençoa as ovelhas, é o pastor que abençoa o líder abençoa o líder, não tem isso. É de duas mãos, vai para lá e vem para cá. Ao mesmo tempo que eu posso abençoar alguém, eu posso ser abençoado também. Amém? Não importa. Você entende isso? Amém, gente? Então, essa é a igreja. Então, a partir desse momento, nós começamos a ter a consciência de quem nós somos como igreja e de qual é a nossa responsabilidade. Porque muitas vezes nós esperamos muito do outro.
mas não assumimos a nossa responsabilidade. Então eu preciso ter uma responsabilidade de que eu carrego algo, eu carrego um dom, eu carrego uma palavra, eu carrego um testemunho. Amém? Por quê? Porque às vezes a gente olha e vê as pessoas criticando as igrejas. E aí a gente precisa lembrar essas pessoas que elas fazem parte da igreja. Então, se ela está criticando a igreja como instituição, essa igreja é assim, é assado, essa igreja não faz isso, não faz aquilo, ela esquece de que ela é a igreja. Então, o que ela está fazendo? Porque, como eu costumo dizer, às vezes você não erra numa área, mas erra na outra. Então, você critica a igreja de ser, muitas vezes, de alguma coisa, e você não erra naquilo, mas em alguma área você está errando. E talvez a igreja não erre naquilo que você está errando. Vocês estão entendendo, gente, o que eu estou querendo dizer? E é como a gente sempre diz, né? Se você encontrar uma igreja perfeita, não entre nela, porque você pode estragar a igreja, né? Por quê? Porque a igreja é formada de pessoas. E cada um aqui, amados, está em um nível totalmente diferente. Tem pessoas aqui que já estão mais maduras na fé, que conseguem suportar os outros, as falhas, os erros. Já tem outros não, que nasceram de novo há pouco tempo, são bebês espirituais ainda, e estão desenvolvendo, estão crescendo ainda na fé. E essas pessoas não têm capacidade de suportar algumas coisas. Então, é compreensivo de que um bebê, uma criança na fé, vá apresentar alguns problemas. Mas não é compreensivo de que alguém que já é adulto na fé apresente esses mesmos problemas. Pelo contrário, se você é adulto na fé, se você já é maduro, você já é fortalecido, você vai sustentar esses que estão tendo problema ou que estão apresentando problema. Amém? E a igreja, amados, é um lugar onde as pessoas vão ser tratadas mesmo. Como eu posso esperar uma igreja perfeita se a igreja são feitas de pessoas que procuram a igreja para poder sanar problemas pessoais, amorosos, emocionais, profissionais, problemas de várias áreas. Pessoas que tiveram traumas, pessoas que de alguma forma... Então, ou seja, a igreja é um sortimento de tudo que presta e que não presta. E pastor? Porque a Bíblia diz que Jesus não veio para os sãos. Ele veio para os pecadores mesmo. Então isso vai mostrar que a igreja tem muito pecador. Agora, ao chegar na igreja, é claro que ele não vai continuar como pecador, ele vai ser transformado, amém? E ele vai passar a ter uma vida como cristão, vai dar um bom testemunho. Mas eu quero dizer que quando a gente chega, realmente a gente chega com todo tipo de creca. Então cabe aos mais adultos na fé realmente suportar isso, entender, amém? Aleluia. Lá em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Você está bem? Aleluia. Antes de ir para lá, só para que a gente possa fazer essa diferenciação, como eu disse, né? A gente saber o que cada um é. Então eu falei até agora do que nós somos, ou seja, do que a igreja é como pessoas. Mas aí se a gente partir para entender, então o que é a igreja como prédio, ou como a igreja local, né? Esse lugar que é. A igreja física, amada, como prédio, né? Como templo, como instituição, como CNPJ, eu gosto de comparar ela como um farol. Você sabe o que é um farol, não sabe? Um farol é uma estrutura construída em um determinado lugar com um propósito específico. Qual é o principal propósito de um farol marítimo, né? Por exemplo, eu não sei se tem outros tipos de farol, deve ter, né? Não sei. Mas um farol marítimo, ele é construído, é uma estrutura física, né? Arquitetônica, que é construído com um propósito. Ele é construído geralmente ou nas costas, né? De lugares, né? De cidades, ou em algum lugar. E ele tem dois propósitos. Um é mostrar que aquele lugar ali onde o farol está, ou é um porto, um lugar seguro onde os navegadores, né, os barcos, os navios vão passando, e aí quando ele vê aquele farol, ele identifica, ali tem um porto, ali tem um lugar seguro onde eu posso atracar, onde eu posso descansar, onde eu posso, né, ou seja, sair do alto mar e ir para um lugar seguro.
Ou então o farol também tem um propósito de sinalizar alguma coisa perigosa. Alguns faróis são construídos, inclusive até em alto mar mesmo, para mostrar para as embarcações, as navegações, que ali é um lugar perigoso, que ele não se aproxime daquilo ali, porque aquele lugar, aquela região pode trazer algum dano àquela navegação. Vocês estão entendendo, gente? E geralmente esse farol, ele tem o quê? Uma luz. Sem a luz, o farol ou aquela estrutura, ela não adianta de nada. Porque em tempo de tempestade, em tempo no negócio está meio complicado, as pessoas não iam conseguir ver aquela estrutura, por mais alto que ela fosse. Mas a luz faz com que aquilo que já é grandioso tome uma proporção maior. E as pessoas de longe possam começar a ver aquela estrutura e entender por que ele está ali. Dito isso, eu comparo a igreja exatamente como um farol. A estrutura, o prédio. Quem passa por aí deve olhar para essa estrutura e entender que isso é uma igreja, ou seja, é um prédio, onde esse prédio, ao entrar aqui, ou seja, o propósito dele é conduzir as pessoas a um lugar seguro. E esse lugar seguro não é precisamente o farol ou a igreja. Por quê? Porque quando as embarcações vão seguindo a direção do farol, eles não entram no farol. O farol é somente uma sinalização que tem um lugar seguro. Então a igreja, como o farol, quando as pessoas passam, elas precisam vir. E essas pessoas são atraídas pela luz que tem esse lugar. E esse lugar não tem uma luz própria. Qual é a luz desse lugar? Jesus. E essa luz é transmitida ou é refletida por quem? Por nós, que somos a igreja. Você está entendendo isso? Então as pessoas quando passam, elas precisam olhar e ver o prédio, e ver o nome Igreja Verbo da Vida, não como um lugar de salvação, na questão da estrutura ou da placa da igreja, você está entendendo? Mas ela sabe que ao entrar neste lugar, ela vai encontrar a salvação. Porque a luz que é emitida por aqui é a luz de Jesus. Você entende? Então as pessoas precisam entender que ao passar elas vão dizer, poxa, isso aqui é um lugar seguro. A igreja alerta as pessoas que ela não está em um ambiente bom, ou talvez ela esteja passando por circunstâncias e a igreja vai trazer a luz para ela. Então aqui nós temos bem definido o que é a igreja como uma estrutura física e o que é a igreja como pessoas. Você conseguiu entender bem essas duas coisas? Então isso me mostra, amados, que existe uma grande importância nas pessoas e existe uma importância necessária na igreja como estrutura. Entendendo isso, eu já começo a entender, por exemplo, como eu falei no início, um motivo de dizimar, de ofertar. Por quê? Porque da mesma forma que se um farol não tem uma manutenção, ele quebra, ele dá problema e não vai poder cumprir o propósito dele. Que é sinalizar, que é avisar, que é mostrar que tem um porto seguro, que ele está num lugar perigoso. Se existe uma falta de recurso, por exemplo, na igreja local, é a mesma coisa. Não há manutenção. Sem manutenção, a igreja ela fecha e deixa de ter um farol. Você está entendendo, gente? São coisas lógicas que a gente começa a ir para a palavra, né? ou entender o processo dessas coisas, e a gente começa a entender. Então existe uma responsabilidade em nós de testemunhar a Cristo em nossas vidas, e existe uma responsabilidade em nós em trazer os nossos recursos para a casa do Senhor, para a igreja, que é o farol, que é um lugar que precisa de manutenção, de cuidado, de provisão financeira para que ele continue a ser um farol para essa cidade. Então essa é a nossa responsabilidade. Por que expandir? Porque quanto maior o farol, melhor. Mais pessoas vamos alcançar. Mais pessoas vão poder ver. Você entende isso? Glória a Deus. Aleluia. 1 Timóteo 3,15 diz assim. Eita, esse relógio não está funcionando não, né, ainda? Vou ficar olhando aqui. Mas, se eu demorar, isso aqui é Paulo escrevendo para Timóteo, amém? 1 Timóteo. Se eu demorar, esta carta vai lhe dizer como devemos agir na família de Deus. Em outras versões, na casa de Deus. Essa palavra casa, né, nas outras versões,
ela remete realmente à família. Essa mesma palavra, ela vai aparecer no versículo 4, no versículo 5, no versículo 12. Ou como família, ou como casa. Mas remete à mesma coisa. Amém? Então aqui realmente eu escolhi a versão NTLH, por quê? Porque ela já traz a palavra família. E a palavra casa se define ou traz essa conotação de família. Amém? Como devemos agir na família de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Então a família de Deus é a igreja do Deus vivo. Como devemos agir na família de Deus? Porque a família de Deus é a igreja do Deus vivo. E eu não posso agir na família de Deus de qualquer forma. Porque a família de Deus é a igreja de Deus. A minha conduta como igreja vai falar sobre o Deus que eu sirvo. E é interessante ele botar aqui Deus vivo, porque a gente precisa entender que tudo o que é escrito na palavra de Deus tem uma história, né? Tem um fundo por trás. Paulo aqui, no tempo que ele vivia, na região que ele estava, o povo, a cidade, o local, a cultura de uma forma geral era muito idólatra. E eles tinham realmente muitos deuses, de estátuas mesmo, né? Ídolos, deuses, que não eram deuses vivos, eram deuses mortos. Para aquelas pessoas que acreditavam naquelas figuras, naquelas imagens, aqueles deuses, né, tinham poderes ou faziam alguma coisa. Mas à luz da Bíblia nós entendemos que era somente uma adoração vã, sem lógica. Então Paulo ele diz, olha, agir na família de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Paulo está aqui mostrando para Timóteo, querendo definir o que é a igreja de Deus. Não é qualquer Deus, não é a igreja dos deuses, mas é a igreja do Deus vivo. Nós servimos a um Deus vivo e não a um Deus morto. Então a nossa forma de adoração é completamente diferente a quem serve a um Deus morto. A nossa conduta e a nossa vida precisa seguir um propósito do Deus vivo. Por quê? Porque a igreja é dele. Sem ele não existe igreja. E esse Deus é um Deus vivo e verdadeiro. Amém? Aí ele vai continuar e diz assim, a qual a igreja do Deus vivo é a coluna e o alicerce da verdade. Você já parou para pensar na sua responsabilidade, na nossa responsabilidade, amados? Nós somos, se nós somos a igreja de Deus vivo, nós somos essas colunas, a coluna e o alicerce da verdade. Nós carregamos uma verdade. Que verdade é essa? A verdade do Evangelho, que Cristo morreu pelos pecadores, que Cristo é o Filho de Deus. Lembra o que Pedro disse a respeito de Jesus? Jesus disse, e vocês? O que diz que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus disse, Pedro, sobre essa afirmação, sobre essa revelação, e Jesus deixou bem claro que essa revelação não era uma revelação de Pedro, mas foi o Espírito Santo que revelou a Pedro aquilo ali, ele pôde dizer. Jesus disse, olha, sobre essa revelação, sobre essa informação, sobre essa declaração, eu digo a você, a minha igreja será estabelecida. Nós fomos estabelecidos, amados, diante dessa revelação, de que Cristo é o Filho do Deus. Amém? E Cristo, quando Pedro fala ali, ele fala realmente na conotação de Messias, ou seja, você é o Cristo, ou seja, o Messias. A quem nós esperávamos que iria vir a essa terra e ia morrer pelos nossos pecados, ia nos salvar. Então, nós não somos, amados, como igreja, qualquer coisa. Nós somos colunas, ou em outras versões também, baluartes da verdade. E como é que eu faço isso? Como eu falei no início, testemunhando. Eu sou uma testemunha. Eu sou uma coluna, um alicerce da verdade. Que verdade é essa? Que Cristo morreu por mim. Que Cristo me deu uma nova vida. Que Cristo apagou os meus pecados. Isso é uma verdade estabelecida. Que cabe a nós defender isso e vivermos isso. Então, uma vez que fomos alcançados por essa verdade, precisamos aceitar agora quem nós somos e viver de acordo com quem somos.
Quando éramos do mundo, filhos do pecado, filhos da ira, vivíamos dessa forma. Então, uma vez que agora eu não sou mais o filho da ira, que eu não sou mais deste mundo, mas eu sou filho de Deus e cidadão dos céus, ou seja, da pátria do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, devo viver segundo essa pátria, segundo esses princípios, os conceitos, os valores, como filho de Deus. Porque somente assim as pessoas vão poder ver em nós, verdadeiramente, que Deus existe e que Jesus de fato veio a essa terra e morreu pelos meus pecados. Por quê? Porque eu fui transformado. Então eu não tenho como ter uma nova vida em Deus vivendo a vida antiga que eu tinha. Não há possibilidade. Não tem como fazer conciliação. Porque uma vida nova, ou uma transformação de vida, pede atitudes e ações diferentes também, não mais antigas, novas. Amém? Não sei nem se vai dar tempo de falar mais do que eu ia falar aqui, mas tudo bem, né? Então, amados, essas coisas vão trazer para nós uma consciência maravilhosa. E isso esclarece muito a nossa mente e nos ajuda a conduzir as coisas, as nossas atitudes da maneira correta. Seja para com a igreja local, seja para com a nossa vida. Amém? E entendendo isso, aí a gente começa realmente a ver que a igreja, né, como pessoas, como indivíduos, é algo mais importante do que a igreja como prédio, como instituição. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque eu preciso entender que quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Não tem esse negócio aí? Venha descobrir um dia desse, os cientistas descobriram um dia desse que veio a galinha primeiro, tu acha? Eu já sabia há muito tempo. Mas tudo bem, né? Cada um na sua área, né? Eu não sou cientista, então não estava tentando descobrir, né? Os cabas estavam. Só que a pergunta que eu faço aqui, o que é que veio primeiro? A igreja ou a família? Tem certeza? Ai, teve uns ali que ficaram assim, ó. Exatamente. Quando eu disse, tem certeza? Não? Todo mundo, a família. Tem certeza? Temos um... A família, amém? Então, no Gênesis, como Xenaya falou, ali você vê Deus criando uma família, as pessoas primeiro. Adão, Eva, né? Ou seja, então o que vem primeiro é a família. Depois do dilúvio, a mesma coisa. Não começou por uma igreja, começou por uma família. Lembra que eu já separei o que é a família, ou seja, a igreja como pessoas, como indivíduos, e o que é a igreja. E a igreja local como instituição, como prédio, tem a sua função primordial e necessária. A igreja, amados, aqui, né, enquanto a gente vive aqui, ela é uma ferramenta de Deus. Amém? Então é por isso que nós não podemos, como é que pode dizer, entender que, então a igreja vem primeiro, ou a família vem primeiro, a igreja vem depois, então a igreja não é nada. Não, de maneira alguma. A igreja é uma ferramenta importantíssima. Até porque a gente vai ver na história, depois que Jesus faz essa declaração, depois que a igreja começa, né, a igreja como pessoas, elas precisavam se reunir em algum lugar. Lembra que a gente leu o termo igreja, né, a palavra que ela significa, tirados, né, de algum lugar para se reunir com um propósito comum. Ok? Então, nós temos ali, né, após o dilúvio, ou seja, mais uma vez, uma família é estabelecida para começar toda a propagação da raça humana novamente. E é através de pessoas que Deus vai transmitir a sua mensagem. Então, as pessoas, elas constituem a igreja como instituição. Amém? Sem as pessoas, sem as famílias, nós não precisaríamos de um lugar como esse. Não teria necessidade. Mas por conta do propósito e das pessoas, um lugar desse aqui, ele é essencial, é necessário. Amém? Então, entendendo, amados, que a família, ela vem em primeiro lugar, que primeiro é a família e depois, né, vem a igreja, nós começamos também a entender a necessidade de cuidarmos da nossa família em primeiro lugar. Por que eu falo isso? Porque muitas pessoas começam a fazer confusão. E eu vejo, às vezes, alguns lares não desfrutando daquilo que Deus tem para eles, porque eles confundiram. Os cabeças, ou seja, as esposas, ou seja, o que for, colocando muitas vezes a igreja em primeiro lugar. E não é assim que funciona.
A sua família precisa estar bem, porque se sua família não está bem, você não vai nem ter condições de vir para um lugar como esse aqui. O que adianta você vir para a igreja e deixar sua família em casa? Não é uma coisa meio contraditória? A salvação não é para alguns, a salvação é para todos. O desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos. E todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então os salvos se reúnem aqui. Os salvos aprendem coisas aqui. Então, eu não posso lembrar de mim e esquecer da minha família. Ontem nós tivemos uma comunhão lá do departamento de família. Algumas pessoas estavam lá e a gente até falou um pouco sobre isso. E eu já tinha colocado na minha ministração. Não adianta. Eu como pastor, por exemplo, vou dar meu exemplo. Eu como pastor, não adianta eu salvar a sua família e perder a minha. Isso não tem lógica. Eu preciso cuidar da minha família para que eu possa resgatar outras famílias. Isso se refere a toda a igreja, amém? Eu não posso negligenciar e dizer para a minha família, não, gente, em primeiro lugar vem a igreja e eu tenho que ir lá, eu vou acudir um irmão, vou acudir o filho de outra pessoa, eu vou aconselhar não sei quem, e meus filhos, ou no caso as minhas filhas estão em casa precisando de um aconselhamento. Aí eu negligencio a minha família, a minha casa e vou cuidar do meu ministério. Olha que maravilha! Como é que está seu ministério, irmão? Rapaz, meu irmão, não estou ganhando alma que só. As pessoas estão sendo transformadas, eu prego, o negócio é bonito, as pessoas gostam e aplaudem. Como é que está a sua família? Rapaz, a minha família não quer nada com Jesus. Quer nada, vê eu indo para a igreja, vê eu pregando lá no púlpito, mas não quer nada. Mas o púlpito é um reflexo de casa. Amém? A mesma coisa com você. Você que serve na igreja, você que é liderança, você que está aqui quer ganhar a sua família. Então você precisa valorizar a sua família. Amém? Você precisa cuidar da sua casa. Um excelente líder não é aquele que cuida bem do seu departamento. É aquele que cuida bem da sua família. Consequentemente, ele vai cuidar muito bem do departamento. Quando Paulo ele começa a lhe colocar o que era necessário, né, para que se levantassem pastores, né, os bispos da igreja, as regras lá, digamos assim, né, as instruções, era que fosse marido de uma mulher só, né, conduzisse bem a sua casa. Então, ou seja, para que você seja uma referência e para que você cuide das pessoas, você tem que cuidar bem da sua casa. Porque se você não faz isso com sua casa, você não consegue fazer isso com os de fora. Talvez até por um tempo fique legalzinho. Você fala uma coisa, uma afirmação ali e tal, faz um versículo bíblico, mas logo, logo aquilo se desfaz. Por quê? Porque não tem base. Não tem substância, né? É algo ralo, fraco. Então nós somos forjados dentro de casa. A minha fé, a sua fé, precisa ser demonstrada em casa primeiro. Nós como homens, né, precisamos entender que a nossa fé, ela deve começar em casa. São os nossos filhos que precisam ver ou ter em nós um exemplo de fé. A nossa esposa. Vendo o nosso exemplo, isso vai fortificar a fé deles. E agindo dessa forma, quando eu chego na igreja, a minha fé vai ser algo extraordinário. Amém? Você está entendendo? Você está triste não, né? E aí o que a igreja é? Um suporte para a família. Graças a Deus pela igreja. Porque eu consigo trazer a minha família para a igreja, e a igreja é um suporte maravilhoso para a minha família. Na igreja eu encontro suporte para o meu casamento, para como eu devo proceder com os meus filhos. A igreja é um suporte excelente para os meus filhos, porque na igreja eu tenho um departamento infantil, que ensina, que faz a parte, essa parte de ensinar a palavra de Deus.
que eu já estou fazendo em casa, né? A gente não vai transferir para o departamento infantil nossa responsabilidade, amém? Mas o departamento infantil é um reforço, ela vai nos ajudar. Então a igreja é essa base da família, amém? Para que o que é dito em casa e que é ensinado em casa seja reforçado e, além de reforçado, seja realmente aqui na igreja onde seja confirmado. Aquilo que o meu pai, aquilo que minha mãe, aquilo que eu escuto em casa, aqui é confirmado pela palavra, pela ministração, seja de Joel, seja de Wilson, seja minha, seja do pastor, seja de quem for. Por quê? Porque o nosso material de estudo é a palavra de Deus. É o mesmo. Amém? Aleluia. Então, amados, uma igreja melhor é uma família melhor. Amém? Você precisa ter Jesus na sua casa, para que você possa ter uma igreja maravilhosa e extraordinária. Quer fazer missões? Comece missões na sua casa. É o mesmo princípio. Vou sair por aí evangelizando, fazendo missões. E a sua casa? Você tem evangelizado? Você tem feito missões na sua casa? Então veja que todo o princípio, amado, parte da nossa família, da nossa casa. Amém? É aplicado primeiro na nossa casa. A gente vai ver que a própria palavra, amado, vai mostrar que Deus é um Deus de pessoas, de família. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Gerações sendo impactadas pela palavra de Deus. Gerações sendo tocadas. Famílias que vão passando de pai para filho, para netos e assim sucessivamente. Os valores da palavra de Deus, os ensinamentos, a fé cristã. Os feitos de Deus, o que Deus faz, quem Deus é, o que nós somos. Isso é ensinado em casa. Amém? Aleluia. Essa semana eu vi assistindo uma ministração, um pastor disse algo bem interessante. Ele disse assim, eu anotei aqui, não é uma frase minha, tá? Diz assim, um propósito termina quando um divórcio começa. Por quê? Toda família é levantada para um propósito. Toda família tem um propósito. Então, quando um divórcio se inicia, um propósito está terminando. Então, eu preciso cuidar do meu casamento. Eu preciso cuidar da minha família. Para que um propósito estabelecido por Deus não seja cancelado. Não seja apagado. Não seja adiado. E aí ele falou, um propósito passa a existir quando um casamento começa. Quando uma família começa, um propósito começa ali naquela família. Você entende isso, amado? Então isso serve, amados, como base para que a gente possa entender. Eu preciso cuidar da minha família. Sem a minha família, não tem igreja. E sem igreja, não tem um farol para as pessoas. Amém? E aí, para finalizar, né, só lendo aquela passagem de 2 Timóteo 1,5, que Paulo diz a ele assim, lembro da sua fé sincera, a mesma fé que a sua avó Loide e Eunice, sua mãe, tinham. E tenho a certeza de que é a mesma fé que você tem. Passado de geração para geração, dentro de casa, na família. Está sendo estabelecido aqui um pastor extraordinário, Timóteo. E Paulo está falando para Timóteo que a fé que ele tem é a fé que ele viu na avó e na mãe. Sem base familiar, Timóteo não poderia ter sido levantado. Você entende isso? Então, os dons, os ministérios, pastor, mestre, apóstolo, evangelista, profeta, eles vão ser levantados sim. Mas o que vai dar solidez a esse chamado ministerial é a família. Não tem e não existe nenhum chamado ministerial, seja apóstolo, seja pastor, seja o que for, bem sucedido, se a sua família não for bem sucedida também. Amém? Porque isso fala de credibilidade.
Qual a credibilidade que eu tenho para pastorear quando eu não consigo pastorear a minha própria casa? Qual a autoridade Davi tinha para falar sobre criação de filhos, se ele não foi um bom pai? Davi foi um excelente rei, o melhor rei de Israel que Israel já teve. Melhor adorador, exatamente. Mas foi um péssimo pai. Então Davi não é referência para mim e para você, de criação de filho. Você entende isso, amado? Credibilidade. É por isso que a gente não aprende para ensinar. A gente aprende para viver. E quando eu vivo, significa que eu aprendi a certo ponto que eu já posso ensinar. Você entende isso? Amém? Glória a Deus, igreja. Aleluia. Então, amados, essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração para essa manhã. Espero que você tenha sido edificado. Amém? E espero que a gente possa avançar naquilo que Deus tem para mim e para você, né? Que a gente possa realmente, sabe, expandir de uma forma extraordinária, amados. Um tempo de expansão, amados, acho que eu já falei isso aqui, mas um tempo de expansão, para se expandir, você não expande de qualquer jeito. Você precisa ter tudo bem alicerçado, sabe, a base precisa estar bem estabelecida para que você possa expandir. Porque se você expande sem base, sem conhecimento, sem entendimento, sem estrutura, aquilo cai. De vez em quando, graças a Deus que é muito pouco, mas a gente escuta algum prédio que caiu, alguma coisa que desabou, né? Porque foi mal feito, porque não cuidaram bem da estrutura. Então o tempo de expansão dessa igreja é algo maravilhoso. Mas nós entendemos que o prédio por si só, ele expandir por si só, não vai trazer muito benefício. Mas quando a gente expande, quando os membros, quando a igreja, as famílias expandem, aí, meu amigo, você pode contar que o crescimento ele é maravilhoso, extraordinário, impactante, avassalador. Então esse momento que nós estamos aqui é um momento de manutenção na estrutura, para que a gente possa expandir. Quanto maior ajuste, quanto maior conserto, amados, maior é a expansão, maior é o crescimento. Amém? Nós estamos expandindo, amados, para alcançar pessoas, para alcançar famílias. E quanto mais famílias dentro da igreja eu tenho estabilizadas, famílias que já estão alicerçadas na sabedoria, no conhecimento de Deus, da sua escritura, da palavra, famílias que estão vivendo o que a palavra diz, eu vou poder alcançar pessoas e mais famílias e transformar a vida dessas pessoas também. Porque o evangelho, amados, é exatamente isso. Você vem, você ensina, prepara, a pessoa é transformada, ela vai para trazer mais, para que essas pessoas sejam ensinadas, preparadas, ensinadas, para que elas possam ir e trazer mais. E isso é um processo contínuo. E isso não é responsabilidade somente dos pastores, mas é de todos nós que fomos chamados para o reino de Deus, que somos filhos de Deus. E que temos a responsabilidade, como nós vimos, de viver uma vida em Cristo, uma vida centrada em Cristo. E que quando a gente se reúna, haja uma festa, haja um fervor, haja, sabe, uma unção maravilhosa. Por quê? Porque todos nós temos uma vida transformada, uma vida estabelecida em Cristo, na sua palavra. Amém? Esse é o propósito. Amém? Aleluia, glória a Deus. Então, que Deus abençoe sua vida. Amém? Tem alguém aqui essa manhã que quer aceitar Jesus Cristo? Se você está afastado, se você nunca fez essa confissão, se você nunca declarou, né, Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, essa é a sua oportunidade. Tem alguém? Todo mundo salvo? Glória a Deus, que maravilha. Então, Joelson, venha para cá e Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém?